consegui assistir toda a apresentação. Então, em nome da Rede Diáspora de Cercatori, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes. Nós estamos muito contentes com esse evento inaugural, né, da nossa rede, que é uma rede de pesquisadores brasileiros na Itália, com o objetivo de conectar justamente esses pesquisadores, universidades, organizações e empresas, através da divulgação e da promoção da pesquisa científica entre Brasil e Itália. A rede Diáspora de Cercatori foi lançada no mês passado, no dia 1º de fevereiro, em um evento na Embaixada do Brasil em Roma. E estamos muito contentes, Giancarlo, de ter você aqui conosco. O Giancarlo é professor catedrático de Ciência da Computação na Universidade de Twente, Países Baixos, onde lidera o Departamento de Semantics, Cybersecurity and Services e ocupa a cadeira homônima. Ele é também professor afiliado ao Department of Computer and System Science da Universidade de Estocolmo, na Suécia, onde... Não, na verdade, você está agora na Holanda, né? Depois você fala um pouquinho para a gente. E até ano passado, até 2022, ele foi professor titular na Libera Università di Bolzano, na Itália, onde ele atuou desde 2016 e liderou o Conceptual and Cognitive Modeling Research Group, CORE. Entre 2013 e 2015, ele foi também professor visitante da Università degli Studi di Trento, aqui na Itália, e também ele atua há mais de 2 décadas em um programa transdisciplinar de pesquisa que combina computação, em particular inteligência artificial, gestão de dados, filosofia, lógica, linguística e ciência da cognição, tendo publicado mais de 330 trabalhos científicos, né, Giancarlo? Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como eu disse antes, para nós é realmente uma honra ter você aqui conosco. E então eu passo a palavra ao Giancarlo para falar um pouquinho sobre a diáspora científica brasileira e os caminhos da pesquisa científica na Europa. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa da Rede Diáspora. Isso é muito interessante. Eu gostaria muito que isso existisse, tivesse sido inventado há 2 décadas atrás, quando eu comecei também a fazer esse caminho entre Holanda, Itália e Brasil. Depois, você já falou um pouco, Lívia, mas eu vou reconstruir um pouquinho essa história por um motivo que vai ficar claro. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar é sempre um prazer conversar com a comunidade científica brasileira. Então, vou falar um pouquinho dessa trajetória, assim, por um motivo que vai ficar claro, que eu quero mostrar alguns... Bom, um pouco explica algumas das minhas posições, mas também serve para ilustrar algumas das coisas que eu queria chamar a atenção. Assim. Eu nasci no Espírito Santo, em Vitória, uma ilha linda que eu recomendo todo mundo a todos irem lá conhecê-la. E Capixaba, em 75, e aí comecei fiz a minha graduação, mestrado no Brasil, depois fui fazer doutorado em 2000, aqui na Universidade de Twente, na Holanda. No meio do doutorado, assim, quando eu ainda estava no meio do doutorado, eu comecei a interagir. Trento tinha um grupo de pesquisa muito forte na minha área de pesquisa, né? Eu estava trabalhando nesses fundamentos filosóficos, cognitivos, lógicos de informação, de inteligência artificial. Tinha um grupo muito forte no CNR de Trento. E aí eu comecei essa interação com eles ainda na metade do doutorado e passei a segunda metade do meu doutorado um pouco entre a Holanda e já em Trento. Aí continuei essa colaboração que, na verdade, dura até hoje. E em vários momentos dessa trajetória, eu voltei para Trento e voltei a interagir com esse grupo, com o TNR. Em 2006, eu voltei para o Brasil, e voltei para o Brasil com o desejo, a vontade de criar um grupo nessa área no Brasil.
e no Espírito Santo. Assim, eu queria voltar para perto de casa e, ao mesmo tempo que o Espírito Santo me dava muita liberdade, assim, por vários motivos que a gente pode conversar depois, me dava a liberdade de criar do zero um laboratório de pesquisa nessa área, que era uma coisa que ainda estava muito incipiente no Brasil. E fiquei no Espírito Santo, afiliado à Universidade Federal do Espírito Santo até o ano passado, na verdade, quando eu finalmente pedi exoneração, mas nem sempre fisicamente lá e por muitas vezes afastado, né? Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Em 2013, eu voltei para Trento como professor visitante da Universidade de Trento, estava num sabático, e fiquei um ano e meio na Universidade de Trento, trabalhando num projeto interessante sobre evolução de software, e basicamente na última semana que eu estava em Trento, eu fui dar uma palestra na Universidade de Bolzano, e eles me ofereceram essa posição em Bolzano, que era para recriar um pouco a área de pesquisa e o grupo de pesquisa que eu tinha feito no Brasil, no Espírito Santo. Aí eu decidi voltar, pedir um outro... Eu tinha ficado um ano depois disso, um ano e meio depois disso no Brasil, voltei e pedi esse afastamento para tratar de interesses pessoais, e fiquei esses 6 anos afastado do Brasil e, ao mesmo tempo, trabalhando como professor na Universidade de Bolzano e criando esse novo grupo meio do zero na Universidade de Bolzano. Depois também vou falar um pouco mais sobre esse grupo. Em 2020, eu tive uma oferta da Universidade de Twente, ou seja, da universidade onde eu tinha começado essa trajetória toda, com doutorado, de também organizar um grupo aí bem maior, em tamanho também, em vários sentidos, na Universidade de Twente. Aí eu aceitei essa posição na Universidade de Twente em 2020, e passei de 2020 até 2022 nos 2 lugares, ou seja, eu ficava metade do mês em Bolzano e metade do mês aqui em Twente. Em 2022, essa coisa ficou impossível, assim, ficou insustentável, por motivos que também são relevantes para a nossa discussão. E ano passado, em dezembro do ano passado, eu aceitei uma outra posição na Universidade de Estocolmo, que essa é uma posição com muito mais flexibilidade, porque, na verdade, é como se fosse uma posição honorária, assim, para ajudar a organizar também essa área de pesquisa lá. Queria chamar a atenção de 2 coisas, assim, que eu acho que são bastante incomuns quando a gente pensa na academia brasileira, nesse mapa aqui. Um é a mobilidade, assim, né? Você, numa trajetória que ainda está muito longe, eu espero, de terminar, né? Eu nasci em 75, vou fazer 48 anos, então, assim, certamente, se tudo der certo, eu vou trabalhar pelos próximos 20 anos. Então, a trajetória que está na metade da estrada, com todas essas passagens por vários lugares, né? Que é uma coisa incomum, esse tipo de mobilidade no sistema brasileiro. A outra coisa, que é bastante incomum, talvez impossível, é essa quantidade de interseções. Assim, praticamente, a gente vê que eu quase nunca tive num lugar só, né? Essas trajetórias em que várias dos períodos se intersectam. Como a Lívia comentou, ou seja, a minha última passagem pela Holanda era na Universidade de Bolzano, que é uma universidade muito interessante por ser pequena, por ter muitos recursos, por fazer parte de uma região autônoma, né, da Itália, por ser uma universidade trilingue, né, em que você tinha cursos em alemão, italiano e inglês, tinha alguns cursos em ladino também, e que é uma universidade muito por causa disso, muito mais internacional do que a maioria das universidades italianas. Bolzano é um lugar que também vale a pena conhecer, um lugar muito bonito,
Mas, como eu disse, desde o do ano passado, final do ano passado, eu fui rompendo os vínculos e estou quase que praticamente exclusivamente aqui na Universidade de Twente, que é também uma universidade muito interessante, que foi pioneira no desenvolvimento de várias tecnologias, que inventou várias coisas, foram inventadas aqui em Twente, contribuiu significativamente, por exemplo, no desenvolvimento do Bluetooth e de várias outras tecnologias. Também vale a pena conhecer. A minha área de pesquisa, como eu mencionei muito brevemente, tem a ver com, a gente poderia chamar semântica de dados, assim, né, com significado por trás de estruturas de representação, estrutura de dados de maneira geral. A gente usa essas técnicas de filosofia, de inteligência artificial, né, de ciência cognitiva, de linguística, de lógica filosófica, para tentar fazer isso, para tentar extrair e expor o significado por trás dos dados, para resolver principalmente problemas de integração de dados, né? Todas as questões relevantes que a gente quer responder em governo, em organizações, mas também em ciência, elas só podem ser respondidas se a gente conseguir integrar dados que são produzidos de maneira concorrente e autônoma, foram produzidos por pessoas de forma autônoma em diversos pontos do tempo, né? Para dar um exemplo, se eu quiser saber todas as empresas que doaram dinheiro para a campanha de um político, todas as empresas que doaram dinheiro para a campanha de um político e que tem um contrato sem licitação com algum órgão governamental sobre o qual esse político tem um controle. Tem um monte de problema semântico para resolver aí. Em primeiro lugar, tentar entender o que significa ter controle sobre um órgão governamental. Tem algumas questões de que, por exemplo, se você tem controle sobre uma entidade, você tem controle sobre todas as partes que são partes daquela entidade, o que significa, e essa transitividade dessas relações de composição, todo parte. Tem aspectos temporais, que as pessoas fazem dinheiro, os contratos, doações em diferentes pontos do tempo, então entender relações entre esses eventos. Mas tem também um problema enorme de integração, que é, apesar de toda a informação necessária para responder essa pergunta, ela existe no éter, ela existe em 10 bases de dados diferentes. Então, para integrar essas coisas, a gente precisa entender o que esses dados significam de uma forma muito profunda. E se a gente quiser usar sistemas artificiais para resolver esse problema, a gente precisa entender mais ainda para ensinar esses sistemas artificiais o que é o significado de vários desses dados. Com a pandemia, esse problema de gestão de dados virou um problema absolutamente crítico, e a pandemia expôs de forma muito forte a nossa dificuldade de fazer isso, de entender o significado dos dados e de integrá-los. Durante a pandemia, a gente viu muita confusão e muitas escolhas erradas e confusas sendo feitas por um problema de qualidade de dados, da temporalidade dos dados, mas também do significado, né? Por exemplo, o que significa mortes por Covid, né? Parece uma coisa óbvia e uma coisa que tem uma realidade muito concreta. É difícil de imaginar uma coisa mais concreta. A gente pode facilmente... Está aqui na página 16. Imaginar... Há uma expressão aqui, a professora Nayara, que apesar de eu conhecer o Barbosa há mais de 30 anos, eu fiquei muito paralelo à professora... Giancarlo, desculpa, tem que ativar. Pode ativar o seu? Só o teu desativa, por favor. O teu som, a gente não está te ouvindo. Desculpa que eu desativei de todo mundo. Não estou ouvindo ainda. O dele está desligado ainda. Então, ele tem que ativar. Você tem que ativar, Giancarlo, o teu. Você consegue lá embaixo? Espera aí que eu acho que eu consigo. Pedi para ativar o som. Vai, te mandei uma mensagem. Vai. Estão me ouvindo? Foi, agora estamos. Obrigada. Agora está. Sem problemas, porque eu estou com muitas janelas ao mesmo tempo, aí até achar onde era. Razão. Vai, desculpa, vamos lá. Sem problemas. Não, então eu estava dizendo, assim, se a gente pegar até uma coisa, né, super concreta como essa, mortes por Covid, dá para imaginar facilmente pelo menos quatro significados diferentes, né? Você morre
causado pelo Covid, ou seja, não teria morrido se não fosse pelo Covid, você morre e está com Covid, que é diferente, você morre por consequência de ter tido Covid, mas você não tem Covid quando morre, e você morre por causa da pandemia, morte causada pela pandemia, ou seja, você morre porque você tem o acesso à medicina, ao hospital, a uma cirurgia, negado pela sobrecarga das infraestruturas, né, hospitalares. Então, esse é um exemplo simples, como que o mesmo conceito pode ter todos esses significados diferentes, e quando as pessoas não percebem que os significados são diferentes e juntam esses dados, chegam a conclusões que são erradas, inclusive para tomada de decisão sobre política pública. Então, essa virou uma discussão, esse tema de pesquisa virou uma discussão grande durante a pandemia. Então, por exemplo, tem várias, para quem tiver interesse, tem várias histórias que foram reportadas sobre isso, tanto na imprensa italiana, como na imprensa, vamos dizer, ítalo-brasiliana. Como eu disse, a gente vem trabalhando com isso há um bocado de tempo. Eu fiquei muito feliz quando eu voltei para o Brasil, eu tinha essa vontade de criar um grupo nessa área no Brasil. Esse grupo ainda existe. Esse grupo, aqui à esquerda, a gente vê esse grupo que existe na UFES, é o grupo mais produtivo na área de banco de dados e sistema de informação ainda hoje no Brasil. E o que foi, desde que eu vim definitivamente para a Itália, apesar de ter só pedido exoneração no passado, de 2016 para cá, eu nunca mais tive nenhuma ligação com o Brasil, né? de formal, vamos dizer assim, formal na prática. Mas a gente tem uma colaboração que o grupo ainda está lá, se chama NEMO, Núcleo de Estudos de Modelagem Conceitual e Ontologias. A gente continua trabalhando fortemente com o NEMO, principalmente, mas com vários outros grupos de universidades brasileiras. Então, nesse período de 2016 a 2022, quando eu ainda estava formalmente ligado ao Brasil, mas não mais lá, a gente realizou uma centena de publicações com pesquisadores brasileiros em várias universidades e várias instituições, inclusive no Banco Central, no Prodasem, uma colaboração muito produtiva. Eu tive alunos do Senado, alunos de doutorado do Senado e do Banco Central, inclusive. Eu também, sempre que podia e ia ao Brasil, oferecia cursos como voluntário na universidade, e várias dessas vezes a gente recebia alunos do Brasil inteiro para fazer esses cursos. E no Brasil também, o que acontece na Itália, em Bolzano, esse grupo que eu tinha em Bolzano, acabou ficando um grupo com umas 25 pessoas, e com muitos representantes brasileiros. Assim, tinha um professor assistente, né, e 4 estudantes de doutorado e 7 projetos de 1 ano de pós-doutorado, durante esse período, de 2006 a 2022, né? Conseguiu realizar, junto com os pesquisadores brasileiros, vários eventos internacionais aqui na Europa, e começou desde lá uma colaboração para uma atividade de padronização internacional. Então, tem uma tecnologia que começou, um trabalho que se intensificou ainda quando eu estava no Brasil, com esse grupo no Brasil, que está sendo submetido para ser considerado para virar um padrão internacional da ISO. Como eu disse, em 2020 eu vim para a Holanda, ficando cada vez mais na Holanda, mas essa colaboração com as instituições brasileiras continua, né? A gente continua colaborando do ponto de vista de pesquisa, produzindo ferramentas, produzindo trabalhos científicos. Agora, a situação desse grupo na Holanda é um pouco diferente, porque o grupo é muito maior, na verdade, é um departamento inteiro, esse grupo de Semantic, Cybersecurity and Services, é um departamento com cerca de 60 pessoas, que tem toda uma autonomia de gestão, inclusive financeira, e a gente está com um grupo grande aqui também de brasileiros, né? Tem um professor titular visitante da Universidade de São Carlos, tem 2 professores associados aqui, brasileiros, um pesquisador sênior, que faz só pesquisa, um professor assistente, um senior lecturer, né, que faz só educação, 2 pesquisadores júniores e 5 doutorandos no momento.
A gente estabeleceu já vários acordos de dupla titulação com algumas universidades brasileiras e outros estão para acontecer em breve, né? A USP, por exemplo, o FSCar, com a UFES, naturalmente, e com a UFRJ, e está interessado em conversar com outras universidades brasileiras. Então, a gente está também podendo financiar períodos de, né, o que era chamado Brasil Doutorado Sanduíche, aqui com os recursos do grupo e para fazer projetos de dupla titulação em que as pessoas, no final, fazem defesas nas duas universidades e têm o título das duas universidades. Ou seja, das formas mais intensas e produtivas de colaboração que a gente tem hoje com o Brasil. A gente poderia comparar esses sistemas, refletindo agora um pouco sobre esses três sistemas, principalmente, né? A minha relação com a Suécia é muito recente e muito diferente, no sentido de que eu tenho pouquíssimas obrigações, assim, e muita flexibilidade no que eu consigo fazer, mas, como eu mostrei no início, eu passei, né, eu fiquei alternando entre esses três mundos, do Brasil, da Itália e da Holanda, nesses últimos 23 anos. Então, eu poderia, na minha experiência, usando a minha experiência, comparar as universidades ou sistemas acadêmicos brasileiro, italiano e holandês, e a gente poderia passar um bocado de tempo discutindo isso, mas eu vou colocar só algumas dessas dimensões para que a gente possa bater um papo depois, né? Para mostrar também para vocês como que esses sistemas são diferentes. Universidades parecem todas iguais, olhando de fora, mas quando você olha os detalhes, quando a gente começa a olhar os detalhes, a gente percebe que não só tem detalhes de cultura universitária, formais, normativos, mas de cultura universitária muito diferentes, alguns que levam muito tempo para a gente perceber e entender. Mas vamos olhar rapidamente para essas dimensões aqui. A carreira no Brasil né, a gente tem esses dois níveis do que a gente tentando fazer uma associação com como essas coisas são chamadas internacionalmente, o que é chamado no Brasil de professor, o professor adjunto que não está mais em estado probatório, seria um assistente tenured, né? E a gente teria aquele período do estágio probatório que seria o equivalente ao professor assistente sem estabilidade. O professor associado no Brasil que é equivalente ao professor associado aqui, e o professor titular no Brasil equivalente ao professor titular. Depois a gente vai ver os detalhes. O sistema brasileiro não tem quase nenhuma hierarquia, né? Então todo mundo pode fazer qualquer coisa, né? Então não tem nenhuma diferenciação, isso obviamente tem aspectos positivos. A única coisa que diferencia as pessoas é o tempo, e eventualmente tem um impacto financeiro, mas não tem todos os professores são iguais nesse sentido. A estabilidade é quase automática, no sentido que o estágio probatório no Brasil eu nunca ouvi falar de nenhum caso de alguém que não tenha passado no estágio probatório, ou seja, uma vez feito o concurso, a menos que aconteça alguma coisa de realmente extraordinariamente grave, é um processo quase automático de estabilidade. É um processo que tem pouquíssima flexibilidade, então as carreiras todas são iguais, praticamente. Obviamente tem exceções, né? Mas no caso geral as carreiras são todas iguais, as pessoas fazem basicamente a mesma coisa. Você não consegue negociar perfis específicos e também não consegue negociar salários específicos, né? Então, todo mundo faz educação, todo mundo dá aula na graduação, todo mundo, teoricamente, faz pesquisa e alguma coisa de extensão. Não tem ninguém que só faça pesquisa dentro da universidade, de novo, de maneira geral. A única coisa que diferencia as pessoas é o tempo, o ingresso é unicamente pelo concurso público. O sistema não tem basicamente nenhuma mobilidade, então a coisa mais comum no Brasil é que as pessoas se aposentem na universidade na qual elas ingressaram, né?
E a transferência de tecnologia, ou seja, a relação da universidade com o mundo externo, não só privado, mas até o próprio governo, é feito de uma maneira que não é muito sistemática. Assim, isso mudou muito ao longo do tempo, inclusive nos últimos 23 anos, ou nos últimos 30 anos, se eu for contar quando era estudante de graduação no Brasil. De que era, às vezes, visto como uma coisa estranha e mal vista, a relação da universidade com o mundo externo, até ser mais comum, mas feito de maneira não sistemática, às vezes não adequadamente regulamentada, e às vezes feito de forma errada, ou seja, a tecnologia que é transferida não é necessariamente a melhor tecnologia. A gente pode voltar a isso depois. Se a gente for comparar com a Itália, por exemplo, a Itália tem esses níveis do que seria o equivalente do professor assistente, né, o chamado de ricercatore a tempo determinato, A e B, quando o B é um tenure track, ou seja, alguém que pode virar tenure, né, pode virar estável, estruturado, pode virar professor, ou seja, professor é só de associado para cima. O RTDA não é tenure track, então, assim, não é uma posição de... Agora teve uma reforma grande do sistema italiano, né? Mas, historicamente, era uma posição de 3 anos que podia ser renovada um número de vezes, acho que 4 vezes, se não me engano, ou seja, no máximo 12 anos, mas que nunca viraria uma posição estável. A hierarquia é bastante grande na minha experiência, principalmente entre associado ordinário, ou seja, professores e as pessoas que ainda não têm posições estruturadas. A passagem, principalmente, de um nível para o outro é muito difícil. Definitivamente não é automática e, em muitos casos, é muito difícil. Ou seja, um número grande de pessoas que ingressa no sistema não vai acabar fazendo outras coisas e não vai se tornar professor associado e menos ainda professor ordinário, né? Vou chamar de professor ordinário, que seria professor titular no Brasil. Então, a estabilidade acaba sendo rara, porque a maioria, a pirâmide, e em Bolzano isso era muito claro, porque tinha muitas posições de RTD, né? Principalmente de RTDA. Então, a estabilidade acabava sendo para a menor porção do departamento. Flexibilidade bem maior do que no Brasil, mas ainda pouca, ou seja, tem coisas que não existe também ninguém que só faça pesquisa dentro das universidades, não em laboratório de pesquisa. É muito difícil negociar, por exemplo, uma posição de tempo parcial na Itália significa reduzir a 75% do seu tempo. Né? Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse ter uma outra posição na Itália, eu teria que reduzir a minha posição a 75% do tempo e só poderia aceitar uma segunda posição no exterior. A vantagem é que eu reduziria a carga horária também a 75% da carga horária e reduziria o salário a 75% do salário. Ou seja, não é tão absurdo como no Brasil, em que a quebra da dedicação inclusiva tem um impacto muito maior no salário, e na prática você não tem nenhuma redução na carga horária. A diferenciação dentro do sistema italiano, em geral, é feita com mérito, ou seja, não é sempre só pelo tempo, não é sempre você... No sistema brasileiro não tem nenhuma maneira de você acelerar a progressão, e a progressão é uma coisa quase que automática na maioria dos casos. No sistema italiano, como ascender de um nível para o outro é muito raro, acaba relacionado com mérito, o que não significa que não exista política, que não exista arbitrariedade, escolhas ruins. Mas são escolhas ruins dentro de um grupo de pessoas que já demonstrou
algum mérito, dependendo dos critérios adotados. O ingresso se dá ou pelo concurso ou pelo que é chamado de chamada direta. Bolzano fazia muita chamada direta, que são chamar do exterior pessoas que já têm aquela posição. Então, se você quer atrair algum professor titular para Bolzano, você pode convidar, não sendo pelo concurso, alguém que já tem uma posição de professor titular em uma universidade estrangeira. E aí é óbvio que tem uma avaliação interna no conselho de faculdade, depois aprovada em órgãos superiores da universidade, mas não é um concurso. Você pode chamar alguém especificamente numa chamada direta, o que já dá alguma flexibilidade, mas acaba sendo difícil você atrair pessoas, porque afinal ela já tem a posição para a qual ela está sendo chamada, né? Então você não pode, por exemplo, atrair alguém para ir para a Itália oferecendo uma posição superior à que ela tem, que é o que muitas universidades, por exemplo, no mundo da Europa do Norte fazem. A mobilidade acaba sendo acidental, assim. As pessoas mudam de universidade porque elas às vezes não têm posição de ascender a uma posição permanente dentro da própria universidade, mas não porque isso é um valor intrínseco do sistema, de gerar uma oxigenação entre as universidades, né? E a transferência de tecnologia é moderada, mas que é crescente nos últimos anos. Você tem, eu tinha muitos projetos com organizações. Na verdade, a maioria do grupo era financiado por projetos com diversas organizações. O que é difícil de ver na Itália, por exemplo, é empresas italianas contratando sistematicamente pessoas com doutorado, né? Então, assim, em geral, isso numa área que eu acho que tende a ser acima da média, a transferência de tecnologia, que é na área de computação. Por fim, se a gente comparar com a Holanda, você tem basicamente esses 3 níveis de professor assistente, associado e ordinário, né? E full professor. E ainda, na verdade, tem um quarto, que é esses chaired professors, né? A pessoa ou seja, o professor catedrático, alguém que tem uma cadeira mesmo. A passagem de assistente o tenure track é super curto, agora menos de 1 ano, se não me engano, 9 meses, ou seja, 9 meses que você está numa tenure track position, a universidade vai ter que decidir se você tem um cargo permanente ou não, ou seja, muito, muito curto, incomparável com a Itália, em que as pessoas, às vezes, com 10, 12, 15, 20 anos, para tentar conseguir uma posição permanente dentro do sistema universitário. E a passagem de assistente para associado não é automática, mas não é impossível. A passagem de associado para titular é quase impossível. Assim, é um dos países mais restritivos nessa passagem de associado para titular. Ou seja, tem um número muito, muito, muito reduzido de professores titulares. No passado, os professores titulares eram os professores catedráticos, ou seja, tinha um titular por cadeira. E isso também criava um tipo de mobilidade, porque as pessoas tinham que mudar para outras universidades para virar professor catedrático, né? A hierarquia é grande nesse sentido, assim, o sistema é muito flat, né, plano, as pessoas têm, não é um sistema muito formal, na verdade é um sistema bastante informal, mas a hierarquia é alta nesse sentido, que essa passagem é muito difícil. E no passado isso era um problema, porque, por exemplo, para você defender uma tese de doutorado, você tem que ter um promotor, alguém que promove a sua tese. Né? Alguém que diz, olha, eu estou aqui, eu estou por trás dessa pessoa aqui defendendo que o que ela tem é uma tese de doutorado, que não necessariamente é o orientador diário, alguém que orienta diariamente a pessoa. E no passado, para ser um promotor, você tinha que ser um professor titular. E para ser um professor titular, você tinha que ter uma cadeira, então era uma coisa muito rara. A estabilidade acontece em curtíssimo tempo, como eu disse, né? A flexibilidade é enorme, é um sistema extremamente flexível. Então, assim, tem gente que só faz pesquisa, tem gente que só faz administração dos grupos, tem gente que
trabalha um dia por semana, 2 dias por semana, segunda e terça, segunda e quarta à tarde, então qualquer tipo de... E você pode ter vários arranjos de combinar essas coisas com várias universidades, as pessoas... A Itália era muito apegada a essa coisa de que você fisicamente teria que estar lá. Durante a pandemia, eu cheguei ao absurdo de estar dentro de sala, fisicamente, dando aula para uma sala vazia, onde todo mundo estava online, de máscara. Isso não existe. Assim, é um sistema muito flexível, as pessoas moram em outros lugares e passam alguns dias por semana aqui. Então, a flexibilidade máxima nesse sentido. Você tanto a ascensão a esses níveis superiores na carreira por um reconhecimento de mérito e que tem muita negociação, muita possibilidade de negociar todas as coisas. Então, por exemplo, eu negociei que eu ia ficar 2 anos fazendo essa transição da Itália para cá. Então, tem muita coisa que pode ser negociada. Vou acelerar um pouquinho para a gente poder conversar mais. A seleção, não existe concurso, ou seja, a seleção é feita por uma comissão da própria universidade, e essa é uma grande diferença, é muito proativa. Então, assim, as universidades sabem o que elas querem e elas vão atrás das pessoas. No limite, as universidades contratam headhunters para ir atrás, para que eles possam ir atrás das pessoas que elas querem contratar. Então, assim, eu quero ter um grupo muito forte de pesquisa nessa área, de computação, criptografia quântica. Contrata uma empresa que vá atrás de alguém que seja a melhor pessoa que a gente conseguir atrair para cá na área de criptografia quântica. Então, um sistema muito diferente nesse sentido. A mobilidade é enorme e sistemática, não só porque nesse último nível tem uma... Ou seja, a mobilidade é muito grande, principalmente nos níveis superiores, assim, né? Nos últimos níveis de carreira, em pessoas que são mais sênior. E ela é sistemática, porque é um valor, eu diria que é um valor cultural. Assim, a universidade quer ser oxigenada, e quer evitar essa ideia de que as pessoas passam a vida inteira dentro da mesma universidade, ou seja, o intercâmbio de ideias e essa fertilização cruzada. Transferência de tecnologia é absolutamente enorme. Assim, as universidades têm projetos gigantescos e muitos projetos com empresas. A maioria dos estudantes de doutorado na Holanda vai trabalhar em empresa, não vai trabalhar em universidade, né? Até porque não tem vaga para todo mundo. Apesar de que o sistema está expandindo e contratando alucinadamente, a maioria ainda vai trabalhar em empresa, porque tem muita pesquisa sendo feita fora do sistema universitário. Para eu fechar e a gente conversar sobre a diáspora, tem dois aspectos, assim, eu já mencionei rapidamente algumas dessas coisas, 2 outros aspectos da diáspora que eu acho que vale a pena a gente conversar. Assim. O primeiro é muito óbvio, né? A diáspora é as pessoas deixando o Brasil por vários motivos que a gente também pode conversar, assim, até motivos de que muitas pessoas fizeram doutorado, o número a minha percepção é que o número de pesquisadores fazendo doutorado no exterior cresceu muito nas últimas décadas, as pessoas têm contatos com outros sistemas universitários, vão criando vínculos, e isso facilita também que elas voltem ao exterior. Eu acho que também é uma coisa de qualidade, né? Assim, a pesquisa brasileira melhorou muito, né? E vem constantemente melhorando, então as pessoas podem disputar posições que são interessantes no exterior. E também tem os motivos negativos da diáspora, que tem a ver né, com o que aconteceu nos últimos, talvez, pelo menos na última década, em termos das condições de se realizar pesquisa no Brasil. Mas esse é um aspecto bem óbvio, né? E eu queria salientar 2 outros aspectos, e também quando a gente discute as dificuldades de fazer pesquisa no Brasil, a gente frequentemente se concentra em aspectos que são financeiros, ou seja, é difícil fazer pesquisa porque não tem dinheiro, né? Porque não tem um reconhecimento, constante, pelo menos, né? Às vezes, essa falta de reconhecimento chega ao absurdo de, por exemplo, um estudante de doutorado na Holanda é um funcionário da universidade. Ele paga imposto, ele tem férias, ele tem direitos trabalhistas,
isso contribui para a aposentadoria. Ele é um funcionário da universidade, ele não é um estudante de doutorado. No Brasil, se as pessoas passarem 10 anos fazendo pós-doutorado, elas simplesmente não existem no sistema de trabalho do Brasil, né? Ou seja, tem todos esses aspectos de falta de reconhecimento da importância da carreira. Mas eu queria falar de duas outras coisas que eu acho que não dependem de dinheiro. Eu acho que são resultados, são dois outros aspectos da diáspora que não são as pessoas deixando o país, e que eu acho que existem por pura falta de criatividade normativa do sistema brasileiro. Um é esse que eu mencionei no início, que assim, né, deixar o também, não poder também estar, né? O Brasil teria a capacidade de atrair várias pessoas que poderiam ficar no Brasil em tempo parcial, né? Essa coisa que eu estava dizendo, que é comum aqui, que as pessoas têm uma posição na Holanda e na Suécia, na Holanda e na Itália, na Holanda e na Dinamarca, na Suécia e na Dinamarca, às vezes em 3 lugares ao mesmo tempo. Algumas cidades na Europa, Trento é um exemplo muito claro disso. Trento quis virar uma cidade de excelência. Trento teve um investimento pesado para que virasse uma cidade de excelência universitária. No passado, era muito difícil atrair alguém para ficar tempo integral em Trento, né? Se você quisesse atrair um grande nome da Universidade de Nova York, de Harvard, do MIT, como é que você atrair essa pessoa, convencer essa pessoa a mudar para Trento? Mas você pode convencer essa pessoa a passar 2 meses em Trento, 3 meses em Trento por ano, né? Ou seja, você tem uma posição, mas uma posição de 20%, de 25%. Na Universidade de Trento. Isso é impossível de fazer no Brasil, né? Se eu quisesse, por exemplo, voltar a ter uma posição na UFES, né, para manter a minha forte colaboração com os meus amigos no Espírito Santo, eu não conseguiria fazer isso oficialmente, tendo uma posição de tempo parcial no Brasil. Eu acho que com isso a gente perde uma oportunidade enorme. A outra que me deixa mais triste é que o sistema brasileiro tem um único ponto de entrada na carreira. Você faz concurso e entra na primeira posição. E vai levar 16, 20 anos para chegar no topo da carreira. Ou seja, o que é isso? Assim, eu estava comparando esses 3 sistemas. O sistema italiano é um sistema que não que poderia ser mais inteligente, porque é limitado a atrair pessoas para as posições que elas já têm. Isso em Bolzano é um problema enorme, porque você quer atrair professores de língua alemã, né? Você não consegue atrair professores da Alemanha. O professor alemão, no final da carreira, que ele já é um professor titular, você tem que devolver tudo que a universidade contribuiu para a sua aposentadoria, se você pedir exoneração, ou seja, é impossível você fazer isso. Além de que, mesmo que não seja esse o caso, é muito difícil de você atrair as pessoas sem oferecer uma coisa que seja diferente do que elas já têm, né? Isso é um sistema ruim. O sistema holandês, eles vão atrás das pessoas e oferecem posições melhores. Estão falando, você é professor assistente aí, mas eu te ofereço uma posição de associado aqui. Você é associado, eu te ofereço uma posição de titular, eu te ofereço um salário melhor, eu te ofereço mais condições, né? Quando eu vim para a Universidade de Twente, eu tinha ligada à minha posição um orçamento pessoal, um startup package, assim, que eu conseguia contratar, eu consegui trazer comigo 2 pessoas de Trento com esse dinheiro e pagar o salário por um período longo dessas pessoas, pelos próximos anos, né? Então, você vai criando mecanismos de atração. A Itália não tem exatamente um mecanismo de atração, mas reconhece, pelo menos, que as pessoas estão em diferentes pontos da carreira. O Brasil fez o inverso. O Brasil criou um sistema completamente absurdo em que você pune as pessoas quanto mais sênior elas são. Porque imagina, se você só tem um ponto de entrada, à medida que você vai se tornando mais experiente, maior o custo pessoal e profissional de voltar ao início da carreira. Se eu tivesse que voltar para o Brasil, eu teria que fazer concurso para o início da carreira hoje em dia. Isso faz com que cada dia, ou seja, e eu vou fechar com isso, esse é um outro aspecto da diáspora, que é, cada dia que passa, a gente perde uma quantidade enorme de pessoas que poderiam voltar para o Brasil
e cada dia que passa fica mais proibitivo que elas voltem ao Brasil. De novo, quando eu olho para o meu grupo de pesquisa, que tem essa quantidade de estudantes de doutorado, de pós-doc, de professores brasileiros no início da carreira, para o professor que já é um professor assistente aqui, é impossível voltar ao Brasil. Né? A menos que você, por razões pessoais, queira fazer esse sacrifício, pagar esse imposto, vamos dizer assim, porque você já se distanciou muito do início da carreira no Brasil. E essas duas coisas, essa ideia de que você não pode ter pessoas em tempo parcial, principalmente pessoas que estão no exterior, né, já que a gente está falando de diáspora, e pessoas que vão ficando cada vez mais experientes, fica cada vez mais proibitivo. Então, um sistema em que os incentivos são invertidos mesmo, eles não têm nada a ver com dinheiro. Essas duas coisas têm a ver com a nossa cultura e com, como eu disse, uma falta de criatividade normativa. É isso, muito obrigado pela atenção e eu fico aberto para perguntas. Eu acho que eu falei mais do que eu devia e aí a gente tem menos tempo para conversar, mas Foi ótimo. Fico aberto para conversar com vocês. Foi ótimo, Giancarlo, muito obrigada. Eu vou abrir, então, rapidamente para perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta a colocar. Eu tenho algumas, mas eu vou esperar. A minha tela está dividida ainda? Estou tentando parar de dividir a tela. Estou vendo e aí, aqui. Estou vendo como é que eu aqui. faço para fazer isso? Espera aí, vou ver se eu consigo tirar. Com esse monte de monitor. Espera aí, interromper o vídeo, não. É lá embaixo onde você fez compartilhar tela. Pois mas eu não estou vendo essa parte mais. Isso tem um já achei. Está no, ok. Tá no terceiro monitor aqui. Pronto. Perfeito. Agora parou. Temos perguntas no chat. Então vai. Você quer ler, Nayara, a Audrey pergunta? Sim, sim. Antes de ler a pergunta, gostaria de agradecer. Foi uma conversa excelente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Uma pergunta do André Muniz. No Brasil, temos órgãos de financiamento para pesquisa como CNPq, CAPES, FINEP e FAPEB. Como você vê a comparação de financiamento estatal de pesquisas entre o Brasil e os países onde você já trabalhou na Europa? Boa pergunta. Sim. Então, aqui, por exemplo, tanto a Itália quanto a Holanda têm agências nacionais de financiamento, né? Às vezes, por exemplo, Bolzano era interessante porque tinha a própria província financiava a universidade também. A província financiava projetos de pesquisa da universidade, porque a província é muito rica. Mas tem a União Europeia, claro, né? Então, essa estrutura supranacional que financia muitos projetos. Mas, de novo, principalmente aqui na Holanda, muitos dos projetos vêm de projetos com organizações, com empresas ou com governos. Por exemplo, a gente fez, quando eu estava em Trento, vou dar um exemplo, quando eu estava em Trento, nos últimos anos, o grupo era financiado por um projeto com a província na verdade, um projeto com a província e com um grupo de cerca de 40 empresas para criar um padrão de intercâmbio de dados de eventos turísticos e culturais entre empresas que são meio competidoras e meio colaboradoras, que pegava o norte da Itália, né, o Tirol do Sul, um pedaço da Áustria, algumas empresas na Bavária e na Eslovênia. Empresas de hotéis, prefeituras, né, troca de dados, era um consórcio que financiava esse projeto. A gente tinha um projeto com a Autoridade Nacional Holandesa de Saúde, também nessa área de integração de dados médicos, né, de dados de saúde, e a gente tinha um projeto com uma empresa privada, assim, empresa grande, privada, multinacional, na área de segurança e risco. Então, isso é muito comum, isso financiava quase o laboratório inteiro. Tem uma coisa que é interessante, falando de CNPq, quando eu penso em CNPq e CAPES também, uma coisa que é muito importante talvez duas coisas eu pudesse mencionar. O sistema de bolsas, isso é uma coisa muito boa no Brasil. Uma coisa realmente que dá uma estabilidade para os laboratórios de pesquisa, né? Se você tem um programa que tem um número fixo e constante de bolsas de mestrado, de doutorado,
e as pessoas têm posições permanentes, com quase né, de imediato, o laboratório de pesquisa fica imune a essa escassez de projetos e de dinheiro externo, principalmente se você não precisar de muito dinheiro para fazer pesquisa, né? Se você estiver fazendo carro autônomo, realmente, ou acelerador de partículas, realmente não dá para fazer muita coisa né? Se você não tiver dinheiro de projeto de pesquisa, mas isso cria uma estabilidade que você não vê em todos os lugares. Isso é uma coisa muito boa do sistema brasileiro. Uma outra coisa que é absolutamente fantástica, assim, que eu elogio toda oportunidade que eu tenho, é o sistema de iniciação científica no Brasil. Pesquisa na Europa começa com doutorado, né? O mestrado é uma coisa muito simples, o mestrado é comparável com um projeto de graduação mais robusto no Brasil, muito curto. As boas teses de mestrado brasileiras são quase teses de doutorado, são coisas excepcionais. E isso é o resultado dessa iniciação científica, essa ideia de envolver pessoas na graduação, na metade da graduação, em atividade de pesquisa, é uma coisa absolutamente fantástica. Então, essa é uma coisa muito boa. Uma outra coisa assim, que me vem à cabeça do sistema brasileiro é o sistema de bolsa de produtividade, né? Do CNPq. Eu acho, obviamente, tem seus méritos, mas eu acho que o sistema de bolsa de produtividade, na minha opinião, ele tem um problema que ele colapsa duas coisas. Um selo de qualidade, vamos dizer assim, entre aspas, e um aspecto financeiro, o que faz com que você só possa dar selos de qualidade de uma forma que seja restrito pelo orçamento que você tem. Então, tem uma enormidade de pessoas que teriam mérito de virarem bolsistas de produtividade no Brasil, ou de ascender de uma categoria para outra, e isso não acontece porque está amarrado com uma questão orçamentária. A única coisa que seria comparável, na Holanda não existe isso, até onde eu sei. Na Itália, você tem um sistema de habilitação, né? Que para você virar um professor associado, você tem que ser habilitado como professor associado. E para virar professor titular também. E isso você envia o seu currículo. Primeiro tem algumas regras mais objetivas, mas também tem um julgamento subjetivo. Você envia seu currículo para uma comissão do Ministério de Educação e Ciência e Tecnologia, né? Onde as pessoas julgam isso. Isso tem um aspecto interessante, que é você tirar... Porque, assim, você quer evitar que toda a progressão seja automática, né? Ou seja, que seja um sistema que não só é não meritocrático, como, às vezes, é antimeritocrático. A gente pode conversar sobre isso também. Você quer dar algum mérito na decisão, mas você quer tirar a decisão da coisa local, que é muito mais influenciável por questões políticas. Então, você envia para seus pares, que são pessoas reconhecidas na comunidade, essas pessoas vão julgar se aquela pessoa está preparada, está habilitada a virar um professor titular ou associado. Isso é muito similar ao julgamento de mérito do sistema brasileiro de bolsa de produtividade, né? Mas não amarrado com uma questão orçamentária, ou seja, tem vantagens nesse sentido. Giancarlo, uma diferença muito grande que eu vejo entre os financiamentos de pesquisa brasileiro e italiano é que no Brasil os alunos aplicam para bolsas, né? E na Itália não, é o supervisor que aplica, ele que tem a verba e distribui, seleciona o aluno e depois... É verdade, assim, às vezes é a escola de doutorado que aplica, né? Então, você tem um grupo de pessoas que fazem parte da escola de doutorado, isso é um projeto da escola de doutorado, quando essas bolsas são financiadas pelo governo, né? por Roma. É verdade, é verdade. E não existe nenhum tipo de financiamento assim, tão autônomo quanto o do brasileiro, onde as pessoas aplicam, né? Sim. Olha, eu não estou conseguindo me lembrar. Ali tem não estou conseguindo me lembrar. Esse sistema italiano parece com o brasileiro nesse sentido, em que você tem uma continuidade de bolsa. Os alunos são alunos, você tem uma continuidade de bolsas todo ano. Isso permite, por exemplo, Bolzano, que era um lugar
especial nesse sentido. Como professor, eu tinha um professor assistente que era basicamente associado à minha posição. E eu tinha basicamente um aluno de doutorado por ano. Ou seja, na pior das hipóteses, se você não tiver financiamento nenhum, você tem um grupo com 5 pessoas, né? Isso é uma coisa muito boa, que não existe na Holanda. Todas as posições de doutorado são financiadas pelos grupos. Eu pago os salários das pessoas que estão fazendo doutorado, né? O grupo paga. Tem uma outra coisa do sistema italiano que, por outro lado, é pior que o brasileiro, que é o seguinte: um aluno de doutorado não pode adiantar a defesa, né? Então, se acabar a tese com 2 anos, não tem jeito, você tem que ficar esperando para defender. E se você não acabar a tese, você não pode, de novo, entrar em outro doutorado, a menos que você devolva tudo que você recebeu. Ou seja, tem outras inflexibilidades ali que são, essas são, né? Tem aspectos que são bem negativos do sistema italiano. Essa coisa da autonomia, eu acho muito bom esse negócio das pessoas aplicarem para a Bolsa no Brasil, né? Tipo, os projetos, as pessoas podem se candidatar a estudo. Por outro lado, tem uma coisa do sistema brasileiro em que essa relação individual, não no caso do aluno, mas do professor com a instituição de fomento, é uma coisa que sempre me deixou um pouco... qual que é a palavra, assim? Que eu nunca entendi muito bem por que a gente tem isso no Brasil. Por exemplo, você vai organizar um congresso no Brasil, aí você pede dinheiro para o CNPq. O dinheiro é para você, não é para a universidade. Você não atua como representante da universidade. Você pede projeto, o projeto é seu, né? Depositado na sua conta o dinheiro. Se acontecer alguma coisa, o risco é seu, né? A liability é completamente da pessoa. O pessoal aqui me perguntava, quando eu estava no Brasil, estava organizando um congresso internacional, né, e eu tinha que prestar conta para algumas dessas instituições internacionais, eles não conseguiam entender isso. Mas como é que as pessoas fazem isso? Como que você pega dinheiro em que o risco é completamente seu, né? Isso aqui é um pouco diferente, né? Você atua nesses projetos como representante de uma instituição. Quando eu faço um projeto com a Universidade de Twente, é a Universidade de Twente que está fazendo o projeto. Não sou eu individualmente, né? Então, eu acho que tem aspectos positivos e negativos de você atuar diretamente com as pessoas, com os indivíduos e não com as instituições. Mas eu reconheço a vantagem dessa flexibilidade das pessoas poderem, né, começam a fazer os seus projetos e poderem pedir bolsas diretamente. Sim, Ricardo, tem mais 2 perguntas, a gente já está quase dando o horário da reunião, mas eu vou te fazer rapidamente essas 2 perguntas, uma do Adilson, te agradecendo, obrigada, professor Giancarlo, parabéns pela apresentação. O senhor poderia falar um pouco sobre a questão das estabilidades da Bolsa fora do Brasil? Tivemos momentos delicados no Brasil nos últimos 4 anos, e isso tem sido um fator importante para a diáspora e desistência da pós-graduação. Olha, pesquisa tem que ter continuidade. Não dá para falar, vamos fechar esses laboratórios daqui a 5 anos, 4 anos, próximo governo a gente vê, né? Se você interrompe uma linha de pesquisa, se você faz pesquisa, principalmente em áreas que mudam muito rápido, né? Você faz pesquisa em inteligência artificial de ponta e você para 4 anos de fazer pesquisa, melhor, né? Abrir um restaurante de massas depois, assim, fazer outra coisa. Assim. Não tem como voltar. Não tem como voltar a jogar naquele nível, né? Não tem como fazer isso. Então, isso é uma coisa crítica e muito triste, assim, quando acontecem essas descontinuidades no Brasil. Eu estou imaginando que a pergunta do Adilson tem a ver com as possibilidades de bolsa no exterior, visto que existe que existe essa descontinuidade no Brasil. De vez em quando existe essa descontinuidade no Brasil. Olha, de novo, isso depende um bocado de país e de área, Adilson. Assim, a gente na Itália, em Bolzano, tinha bolsa todo ano, a gente conseguia atrair... eu conseguia, pessoalmente, atrair uma pessoa por ano para fazer doutorado comigo, pago pela universidade, pelo governo italiano. E aqui a gente também tem, assim, toda vez que você tem um projeto, eu vou dar um número que é um pouco assustador, assim, a gente submeteu um projeto, tem uma linha de financiamento na Holanda que chama Gravitation.
né? De novo, tem um pouco a ver com a pergunta do André, que a gente estava discutindo sobre diferentes financiamentos. Esse Gravitation é o seguinte, é um projeto de 10 anos. Você junta 4, 5 grupos muito fortes e com competências complementares, e o que você faz? Você tenta resolver um problema enorme na sociedade. Então, esse projeto é um projeto que tem a ver com dor lombar crônica, que é um negócio que o governo gasta bilhões por ano, comete um percentual enorme da população adulta e ninguém sabe de onde que vem, ninguém sabe por que as pessoas têm dor lombar crônica. Então, a gente fez esse projeto junto com o pessoal do Hospital Universitário de Amsterdã e outras universidades. Se contemplado esse projeto, é um projeto de 24 milhões de euros, em que, vamos supor que uma universidade receba 4 milhões de euros, você pode contratar um bocado de gente. Esses projetos dão ao grupo, isso é um projeto que viria para o grupo de 4 milhões de euros, e você pode contratar muita gente. Então, assim, as áreas em que tem pesquisa, né, que você tem acesso às fontes de financiamento que são mais constantes e mais robustas, tem muita bolsa, tem muita oportunidade aqui fora. De novo, varia de país para país e de área para área, mas a área que me é mais próxima, né, de computação e na Holanda, realmente tem muita oportunidade. Isso está um pouco ligado com a última pergunta que nós temos no chat, do Samuel, perguntando como você acha que a Alemanha, a Áustria ou Suíça se comparam com a Irlanda e Itália em todas essas questões de contratação e flexibilidade? Olha, eu conheço bem menos os 3 países, assim, a fundo, né? Como eu disse, as universidades parecem muito próximas, à primeira vista, mas o diabo está nos detalhes, assim. O sistema alemão, que é o sistema que eu conheço um pouco mais, até porque Twente eu moro a 10 minutos da Alemanha, dá para ir de bicicleta na Alemanha, às vezes eu vou fazer supermercado na Alemanha. E tem um histórico de colaboração. 2 dos meus orientadores no doutorado eram alemães, eu tenho um histórico de colaboração grande com a Alemanha. Mas é diferente, né? Você ser colaborador, você ser visitante e você trabalhar dentro do sistema. Mas é um sistema bem hierárquico também, muito hierárquico. Um ponto disso é um ponto positivo, assim, que é um ponto positivo da Holanda também. Imagina, a Holanda é um país que tem 2/3 do país abaixo do nível do mar. É um país construído por ele, eles falam isso, né? Deus construiu o mundo, mas a Holanda foi a gente mesmo. Um pouquinho, né? Um pouquinho arrogante, mas tem uma semente de verdade nisso que é interessante, que é assim, um país que luta contra a natureza, desde sempre, tem que respeitar a técnica e a ciência, né? A ciência não é uma brincadeira, a ciência é uma questão existencial. O saber é uma questão existencial para os holandeses. Isso faz com que o professor na Holanda é basicamente a pessoa mais importante da sociedade holandesa. E na sociedade alemã também. Então, assim, são sistemas hierárquicos nesse sentido, e o alemão mais formal que o holandês, mas um professor alemão, professor titular alemão, é quase um representante de Deus na Terra, assim. Me parece ser um sistema com menos mobilidade. O que eu ouço dos meus amigos alemães é que tem poucas vagas nas universidades, né? E que também muitas pessoas vão trabalhar em empresa. Então, assim, o pessoal que fez doutorado na minha geração, a maioria está trabalhando em laboratórios de pesquisa de empresa na Alemanha, o que é interessante, porque também tem uma diversidade, também as organizações. E talvez essa seja a última coisa, dado o tempo que vocês estão, né? Eu não quero, como eu diria isso, exceder a generosidade de vocês. Ótimo, Giancarlo, não se preocupe, estamos muito contentes. Pode. A gente tem, assim, por exemplo, na Holanda, quando eu estava fazendo doutorado, o meu doutorado foi financiado por um negócio que é chamado de Instituto Ponte, né? Uma instituição desse tipo. O que eles têm? Você tem a universidade, você tem as organizações, você tem uma coisa no meio. Você tem uma coisa que faz transferência de tecnologia de maneira profissional e sistemática. Então, assim, alguém que tem relações com as empresas, entendem
que entende o que as empresas estão fazendo e estão precisando, porque também tem muita pesquisa sendo feita na empresa, obviamente pesquisa mais aplicada, a não ser casos enormes, né, de empresas grandes. Empresas médias estão, às vezes, fazendo pesquisa. Esse instituto faz a ponte mesmo entre o que está sendo produzido na universidade, que pode ser transferido para as organizações, e os problemas do mundo real e as possíveis soluções, ou seja, uma ponte entre o espaço de problemas e o espaço de soluções. Isso na Alemanha também é bem comum. Eu tinha um amigo que trabalhava, engenheiro da Mercedes, né? Na Alemanha, em Stuttgart. E ele me dizia que a Mercedes tinha, basicamente, tinha a engenharia, tinha a ciência, a pré-engenharia e a engenharia. Então, assim, tinha o pessoal que está... engenharia mesmo, assim, né? O pessoal ele trabalhava projetando partes do carro, do SLK, do Mercedes SLK, né? E ele falava, olha, tem umas coisas aqui que, por exemplo, eu estou tentando resolver uma solução para como não cair, quando estiver chovendo e você abre o porta-mala, não cai água dentro do porta-mala, né? Aí ele ia conversar com o pessoal da pré-engenharia. Então, o pessoal da pré-engenharia está fazendo pesquisa aplicada para tentar bolar soluções que ele vai oferecer para essa pessoa na engenharia para ela imaginar, né, para oferecer para ela esse espaço de soluções. Pré-engenharia. Então, o pessoal que está fazendo pesquisa, o cara está estudando materiais porosos para quando a chuva fica... Entendeu? Está fazendo uma coisa que talvez daqui a 10 anos vá ter resultado, várias coisas não vão ter resultados, mas é um pouco dessa lógica, até no mundo organizacional, de que você aposta, a ciência é um projeto de risco. É um projeto de risco, assim, quando você olha para os projetos individuais, né, você aposta em vários projetos que a maioria não vai gerar nenhum resultado. Mas quando gera, isso paga tudo que não deu resultado e tudo que ainda você vai fazer pelos próximos 10, 20 anos. Né? Realmente. Então, isso é muito forte na cultura também, né? E na cultura alemã. Então, por exemplo, essa coisa de transferência de tecnologia, às vezes o que eu via no Brasil e que não era ideal é que, assim, a universidade, às vezes, fazia, quando eu disse que eu acho que, às vezes, a transferência de tecnologia não era da melhor forma, tirando, né, deixando de lado essas questões de que não tinha uma regulação, né? Primeiro, que não tem nada sistemático, as pessoas que individualmente vão criando seus projetos, fazendo os contatos. Segundo, que a regulamentação era muito deficitária, mas também, assim, a universidade fazia coisas em que ela acabava competindo com o setor privado, que eu acho que ela nunca deveria fazer. Eu acho que a universidade deveria fazer, se uma empresa pode ter uma solução no setor privado, ela tem que olhar para o setor privado. A universidade tem que fazer alguma coisa que uma empresa ou que o próprio governo não consegue aquela solução no setor privado. Se isso acontecer, a gente só tem vantagens, né? Por exemplo, se eu faço isso, eu dou um projeto desse com uma organização, a organização veio para mim com um projeto inovador, com uma questão que não tem solução, senão ela compraria essa solução aí fora, né? Ou seja, é uma coisa que me interessa do ponto de vista de pesquisa, responder uma pergunta que ainda não foi respondida. Segundo, que isso me permite testar coisas fora, no meu caso em particular, que trabalha com dados e um volume de dados em que eu nunca conseguiria ter numa universidade. E terceiro, que se eu consigo resolver esse problema, isso dá uma vantagem competitiva para uma empresa e para a sociedade, para a empresa nacional, né? E indiretamente para a sociedade. Talvez essa seja a última coisa que eu vou falar agora. Eu fico impressionado, porque eu acho que esse também é um aspecto cultural. E me parece que no Brasil, na universidade, a gente tem impressão, a gente é um pouco em si mesmado, assim, a gente tem a impressão de que a gente não deve muita satisfação para o resto da sociedade. Isso é ruim para a universidade, porque a sociedade não sabe o que a universidade está fazendo. Então, quando as pessoas começam a falar coisas completamente absurdas sobre a universidade, ainda existe uma dúvida, né? Quando eu estou, nos próximos 6 meses, eu estou preparando, na Itália, vou contar esses 2 casos. Na Itália, quando você vira professor, tem um tipo de aula inaugural. E que essa aula inaugural é basicamente aberta para as pessoas da cidade. Então, você vai
faz uma palestra, e essa palestra é uma palestra de visão do que você acha que... o que você vai fazer até você nos próximos 20 anos? O que você vai fazer? E quando eu fiz isso em Bolzano, eu fiquei surpreso que as pessoas da cidade vão assistir. Elas vão assistir, elas estão interessadas. Isso faz com que você seja obrigada a preparar uma palestra para se comunicar com pessoas de qualquer área, de qualquer background, de qualquer idade, né? Sobre aqueles assuntos. E também, eu acho que tinha uma coisa simbólica ali, que era essa coisa de você se sentir dando satisfação. Eu pensava assim, olha, eu tenho uma posição permanente. Essa sociedade, primeiro que é um luxo a gente ter uma sociedade se permitir pagar pessoas para ficarem pensando. É um luxo, né? Maravilhoso, mas que bom que a gente chegou nesse estágio onde isso é possível, onde as pessoas podem assumir esses riscos de pensar. Segundo, é realmente um privilégio quando você pensa, olha, essa sociedade que pode fazer isso, está fazendo isso, eles vão pagar o meu salário para o resto da vida, aconteça o que acontecer. Eu me senti obrigado a dar essa satisfação. Isso aqui é maior ainda. É maior ainda. Na Holanda, eu estou dizendo, eu vou passar os próximos 6 meses planejando um pouco dessa aula inaugural. Essa aula inaugural é uma coisa que a universidade convida gente da Holanda inteira, assim, professores, depois com 300 pessoas. Você escreve um mini livro para dar essa visão, você escreve um artigo de visão sobre o que você vai fazer, e essa aula é sobre isso, né? Eu entendo esses rituais como demonstrações de respeito à sociedade que paga a conta. Sim, o Adilson está comentando aqui que temos aqui na IF, em Santa Catarina, USP, também esse tipo de colóquio, de entrevista. O problema é que a maioria dos frequentadores são alunos da universidade e a sociedade não participa. São Carlos, desculpa, a USP São Carlos. Então, eu acho que a gente tem que refletir, né? A gente tem que pensar como fazer isso, como que a gente faz essa ponte também com a sociedade. Eu acho fundamental isso. Eu dava sempre esse exemplo do Covid. Imagina que, né? Aliás, eu dava antes que tivesse acontecido a pandemia, que era o seguinte: imagina que aconteça uma pandemia global, um vírus completamente novo que aparece, né, na sociedade. O que você faz como sociedade? Você é muito sortudo se tem alguém que passou os 20, 30 anos estudando isso, você pode ir lá perguntar. Você fala, olha, e aí, o que eu faço? Né? É para isso que eu acho que existe a universidade também. É o tipo de consciência coletiva, né? É o saber coletivo. Mas, para isso, as pessoas têm que se dar essa responsabilidade também, né? De responder a isso. E o vírus é um exemplo muito concreto, mas existem, por exemplo, essa coisa que eu falei na minha área, dessa área de integração de informação, aquela pergunta que eu falei no meio da palestra, né? Eu queria saber todas as empresas que doam dinheiro que tem um contrato com dispensa de licitação com um órgão governamental, que doaram dinheiro para alguém que pode ter influenciado nesse contrato, ou que é casado, ou que tem uma relação próxima para alguém que pode ter influenciado esse contrato. A quantidade de dinheiro que a gente perde com isso, se a gente fosse capaz de responder essa pergunta, e tem gente no Brasil capaz de responder essa pergunta, sistematicamente, de criar infraestrutura computacional para responder essa pergunta. Mas não chega. E a gente não percebe que isso é uma questão estratégica para o país, sabe? A gente pagou alguém para passar 20 anos estudando, 30 anos estudando integração de informação, para quando a gente precisar disso, a gente possa ir lá e falar, olha, e aí, como é que eu resolvo esse problema? Sim. Talvez isso seja um pouco ligado, Giancarlo, uma pergunta que eu tenho rapidinho. Será que dá tempo? Eu tô adorando. Eu vou aproveitar, fazer uma pergunta rapidinho. Bom, primeiro, adorei também a sua apresentação, obrada. Achei super interessante essa comparação dos diferentes sistemas universitários entre esses 3 países. Eu teria 2 perguntas, mas eu vou fazer só uma, por causa do tempo. Um dos problemas maiores que você falou do Brasil com relação ao sistema universitário é essa questão que eu concordo com você, né? Do professor universitário não poder voltar a fazer um concurso no Brasil. Se ele for fazer, ele tem que começar no início, lá do degrauzinho da carreira.
obviamente não faz o menor sentido isso, né? Se você quisesse, algum professor quisesse voltar, não vai, por uma série de motivos. É um sistema que, de fato, deveria ser modificado. Então, minha pergunta é essa: como é que como é que você acha que isso talvez poderia ser modificado? Porque se existiria uma estratégia por onde começar? Se você acha que isso um dia será modificado, quais seriam os caminhos? Olha, essa é uma coisa que é tão absurda, que eu acho tão incrível que ninguém tenha, que isso não tenha sido discutido ainda no Brasil, porque é só as pessoas que você fica, né, quando as coisas são muito absurdas, você fica pensando por que elas existem, né? Tem coisas que são tão surreais que elas não devem ter sido produzidas pelo acaso. É só olhar para o resto do mundo, né? É só olhar como o resto do mundo funciona. Eu acho que a gente teria que... porque eu não consigo imaginar que isso, assim, do ponto de vista normativo, não estou dizendo dos impactos que isso teria em orçamento e nada disso, mas do ponto de vista normativo, isso me parece relativamente simples de resolver, né? É só você falar, olha, agora eu quero contratar... O departamento pode contratar pessoas no final da carreira, pode contratar em todos os níveis. Me parece uma coisa quase infantil quando eu me ouço falando. Ou seja, você pode contratar as pessoas respeitando o nível de carreira que elas estão, né? É muito interessante essa história, né? Assim, aqui na Holanda, as pessoas falam assim, olha, se chegou um professor, se chegou alguém para fazer doutorado para mim, um brasileiro veio fazer doutorado aqui na Holanda, e essa pessoa vai ficar por aqui, é um presente que caiu dos céus, porque eu não gastei dinheiro holandês público para formar. Primeiro que as pessoas nesse nível já são a minoria da população, né? Alguém que vai fazer doutorado, né? A gente é uma elite, obviamente, quase que por definição. Então você imagina que um outro país selecionou para você essa elite e que formou essa pessoa, pagou para levar essa pessoa do zero até aquele ponto e está te dando de presente, né? Parece claro isso, né? Um presente. Eu não tive que investir em selecionar e formar essas pessoas. O Brasil está me dando de presente isso. Agora, imagina o Brasil te dando de presente alguém, essa pessoa do doutorado, 20 anos depois. Alguém que está no nível de professor titular e que, né? Que já chegou naquele nível e que agora você... E assim, se a seleção aqui é séria, gente, a gente tem que pegar as melhores pessoas, né? Se a universidade está resolvendo um problema real na sociedade, o que a gente tem que fazer é achar o melhor casamento entre habilidades e problemas que a gente tem que resolver, né? Se os problemas são muito sérios, esse pool de habilidade já é muito raro. A gente não tem que criar obstáculos para isso, né? E o Brasil poderia atrair pessoas excepcionais para o Brasil, além das excepcionais que já estão lá. Me parece uma coisa completamente... tão absurda que toda vez que eu me ouço falando, eu fico achando que é até difícil de discutir seriamente, assim. Por que não você reconhecer? Porque, ao não fazer isso, é o que eu falei, você cria um imposto, né? Você cria um imposto de quanto melhor a pessoa ou mais avançada na carreira, maior o imposto que ela tem que pagar, o sacrifício pessoal e profissional para ir para o Brasil. Se torna completamente inviável, o sistema é invertido, né? Eu acho que o que a gente poderia fazer, de novo, vocês, por exemplo, como a rede Diáspora, talvez com com o contato da embaixada, que, de novo, está fazendo esse trabalho excelente de discussão científica, ampliar esse debate e possivelmente atraindo as pessoas certas que podem fazer alguma coisa a respeito disso. É uma ação política mesmo, né? Que não me parece difícil, a não ser pela vontade política e falta de imaginação normativa no Brasil. Excelente dica. Obrigada, pois é, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Já são 5h30 quase. No chat não tem mais perguntas. No chat não.
Bom, então eu acho que a gente pode terminar agradecendo mais uma vez Giancarlo Guzzardi por esse evento maravilhoso, essa participação, tudo, a sua fala que contribui, muito enriquecedora, acho que para todos nós, né? E quem sabe a gente volta a se falar no futuro aí sobre esses vários insights aí, sobre esses vários pontos que você trouxe para a gente, né? Muito obrigado, vai ser um prazer. Foi um prazer conversar com vocês e vai ser um prazer se a gente tiver a oportunidade de conversar e colaborar de novo no futuro. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigada no nome E quando vier à Holanda... Ah, com certeza.